Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Estamos, capitão! Oh! Fala, galerinha do Comentário Nerd. Primeiramente, desculpa por essa introdução aí que eu cantei. Foi só para ilustrar para vocês quem dubla Bob Esponja. Sim, cara, hoje eu vou apresentar para vocês os dubladores de dos meus desenhos animados favoritos e também, eu acredito, de grande parte dos meus seguidores. Mas antes de começar, eu queria pedir para você esmagar o like, que isso é muito importante, e se inscrever no Comentário Nerd caso não seja inscrito. Esse é o primeiro Quem Dubla que eu faço de desenho animado, então eu vou explicar para vocês como eu vou fazer esse vídeo. Primeiro eu vou falar o dublador americano, né, da versão americana, e depois os dubladores da versão brasileira. Já que na versão americana os dubladores são os mesmos desde o início do desenho. E na dublagem brasileira a gente teve alguns personagens, como por exemplo o Seu Siriquejo, que tiveram 4 dubladores diferentes. Então, primeiro eu falo o dublador americano e depois o dublador brasileiro. Então vamos pro vídeo. Bom, o protagonista aí do desenho, né, óbvio, é o Bob Esponja. E é um dos meus protagonistas de desenhos favoritos e um dos meus personagens favoritos. Inclusive, eu queria fazer uma tatuagem do Bob Esponja. E o Bob Esponja nos Estados Unidos, ele é dublado pelo Tom Kenny, que é um dos maiores dubladores de desenhos animados nos Estados Unidos. This means the secret formula is safe forever, right, Mr. Krabs? Ele já dublou o Heifer do desenho A Vida Moderna de Rocco, que é um desenho que eu particularmente gosto muito, além de ser o Rei Gelado da Hora de Aventura. E ele dublou também vários outros desenhos animados. Se você der uma pesquisada rápida aí pelo Tom Kenny, você vai ver vários personagens que ele já dublou. E no Brasil, o Bob Esponja foi eternizado pelo Wendel Bezerra. Cara, o Wendel Bezerra, para muitos, é um dos maiores dubladores e um dos dubladores em mais atividade no atual momento na cena da dublagem brasileira. Além de ter se eternizado com a voz do Bob Esponja, ele também é o dublador do Goku. E outra dublagem que ele faz, que muitas pessoas o associam, é a dublagem do Bud Valastro, o líder do Cake Boss. A minha mãe adora a dublagem. Além do fato, né, dele ser o dublador do Sam, né, da trilogia do Senhor dos Anéis. Mas, na minha opinião, a dublagem do Wendel Bezerra que eu mais gosto é a dublagem do Jack Chan no desenho As Aventuras de Jack Chan. Cara, como eu gosto daquela dublagem. E para finalizar, ele também é um dos maiores diretores de dublagem da atualidade. Algodão doce! É óbvio que depois de falar do Bob Esponja, a gente tem que falar do Patrick. Sim, cara, a estrela do mar rosada, que é o melhor amigo, né, do Bob Esponja. Nos Estados Unidos, ele é dublado pelo Bill Fagerbakke. E no Brasil, ele foi dublado por 2 pessoas diferentes. Da primeira à terceira temporada, ele foi dublado pelo Sérgio Moreno. E depois ele foi substituído pelo Marco Antônio Abreu, que dubla o Patrick até os dias de hoje. Sérgio Moreno, né, que foi o primeiro dublador, né, do Patrick, ele já fez algumas dublagens que você provavelmente deve conhecer. Inclusive, ele dublou o mito do Adam Sandler no filme Clique. Atualmente, Sérgio tem o seu próprio estúdio, que é o Sérgio Moreno Filmes. Já o Marco Antônio Abreu é um dublador que eu particularmente gosto muito. Eu gosto muito da dublagem dele, do Patrick. Ele já dublou o ator Bud Spencer, além de ser a voz do Yazoo, do League of Legends. Agora vamos falar do vizinho do Bob Esponja, né, e parceiro de trabalho, o Lula Molusco. Nos Estados Unidos ele é dublado pelo Roger Bonpass. E no Brasil ele teve alguns dubladores ao longo da história do personagem, né, no desenho animado. Inicialmente ele foi dublado pelo Daoz Cabezudo, que foi a dublagem da temporada 1 até a temporada 4. Infelizmente, né, o Daoz faleceu, né, no ano de 2006. Então, fica aqui os meus pêsames ao falecimento dele. E depois ele foi substituído pelo Marcelo Picciardini, que começou a dublar na temporada de número 4 e dubla até o atual momento. Bom, infelizmente o Daoz Cabezudo faleceu, né, em 2006, como eu falei pra vocês. Mas ele ficou muito conhecido por ser o dublador do narrador do Dragon Ball. Sim, cara, o Dragon Ball sempre tinha aquela narraçãozinha muito legal, né, nos inícios e durante os desenhos, e era ele que fazia essa voz. Já o Marcelo Picciardini,
ele é a voz do Hades, né, no Cavaleiro dos Zodíacos. Ele ficou muito conhecido por essa dublagem. Bom, agora vamos falar do Seu Siriquejo, que é o patrão mão de vaca do Bob Esponja. Nos Estados Unidos, a sua dublagem é feita pelo Clancy Brown. E no Brasil, como eu falei no início do vídeo, ele já teve 4 dubladores diferentes. Na primeira e na segunda temporada, ele foi dublado pelo Felipe Dinardo, que é o mesmo dublador do Zé Curubu. Depois ele foi substituído pelo Nelson Machado, que se eternizou com a dublagem do Kiko. Bom, Nelson Machado ficou pouco tempo dublando o Seu Siriquejo, já que logo depois ele foi substituído pelo Luiz Carlos, que é o dublador do Peter Griffin na Família da Pesada. O Luiz Carlos dublou o Seu Siriquejo da temporada 3 até a 5, e depois ele retornou na 9ª temporada e ele é o atual dublador. E nesse meio período que o Luiz Carlos ficou afastado, né, do Seu Siriquejo, quem o dublou foi o Renato Márcio, que é o mesmo dublador do Senhor Incrível na animação, né, dos Incríveis da Disney Pixar. Bom, agora a gente vai falar da única personagem que pertence à Terra, né, que é a Sandy. Ela é a melhor amiga do Bob Esponja e nos Estados Unidos ela é dublada pela Caroline Lawrence. E no Brasil a sua voz é feita pela Letícia Quinto. A Letícia, ela já fez algumas grandes dublagens de grandes atrizes de Hollywood, que é o caso da Anne Hathaway e da nossa querida Natalie Portman. Bom, e como todo herói, eu considero Bob Esponja um herói, ele tem um vilão nessa história, que é o Plankton, que sempre tenta roubar a fórmula do hambúrguer de siri, mas nunca consegue. E na versão americana, o Plankton é dublado pelo Mr. Lawrence. E no Brasil, ele é dublado pelo Guilherme Lopes, que é um dos meus dubladores favoritos. Acredite, você vai ter que respeitar o Guilherme Lopes, porque ele dublou ninguém mais, ninguém menos que o Chuck Norris nos filmes O Homem do Presidente 2 e O Resgate de Risco, que é um filme que eu gosto bastante. Além disso, ele é a voz do Mr. Satan, cara, no desenho do Dragon Ball. E uma curiosidade aí, você provavelmente já deve ter visto, né, aquele seriado que tem do Trato Feito. Ele dubla o Rick, que é o dono, né, da loja de penhores. É a loja de penhores que chama, não sei. Ele é o carecão lá, o líder, mão de vaca daquele seriado que eu particularmente gosto muito. Legal, diz. Querido Rick, foi ótimo ver você na loja de novo. E você não poderia ter sido mais gentil e prestativo. Me perdoe por dizer isso, mas bonitão também. Obrigada de novo pela sua ajuda. Bem que podia existir uma fábrica que fabricasse mais homens como você. E para finalizar aí a lista de personagens, a gente vai falar da Senhora Puff, que tem o árduo trabalho de tentar ensinar o Bob Esponja a dirigir. Ela nos Estados Unidos é dublada pela Mary Jo Catlett e no Brasil ela é dublada pela Arlete Montenegro. A Arlete Montenegro tem uma grande carreira como atriz em novelas, além do fato dela ser uma das dubladoras da Meryl Streep. Ela dublou, né, essa grande atriz de Hollywood em 2 grandes filmes aí que você provavelmente assistiu, que é o Ao Entardecer e o consagrado O Diabo Veste Prada. Aí uma última curiosidade aí de um personagem que a gente ainda não falou, que é o Gary. Por mais que ele sempre faça miau durante as temporadas do Bob Esponja, ele tem um dublador. Se lembra que eu falei que o Tom Kenny é o dublador do Bob Esponja na versão americana? Ele também é o responsável por esse miado do Gary no desenho animado, que é o mesmo miado que a gente vê aqui no Brasil. E sim, por mais que o Gary só mie e a miada dele seja sempre a mesma, né, mesmo nos Estados Unidos e no Brasil, a gente já teve alguns episódios que ele falou. E no Brasil ele foi dublado pelo Wagner Fagundes, que ficou muito conhecido por ser o dublador, né, do Jesse Eisenberg no filme da rede social, né, que é o filme que mostra aí como Mark Zuckerberg criou o Facebook. Então é isso, por hoje é só, esse foi o nosso Conheça aí. Então esse por hoje é só, esse foi o nosso Quem Dubla Bob Esponja. Se você quer que eu fale de algum desenho, filme, enfim, qualquer coisa, não esqueça de comentar aqui embaixo. Se você não é inscrito no Comentário Nerd, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, porque isso é muito importante pra gente. Esse vídeo não foi feito por nenhum especialista em dublagem, sim por um fã. Eu sou muito fã da dublagem, então eu tento fazer esses vídeos para incentivar, para tentar mostrar a grandiosidade da dublagem para mim. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo. He was a giant, and I was just a kid. I was always trying Você gostou do balão, cara? to do everything he did.
Que legal, papai. Você me deu outro balão. Agora eu sou o Batman.